Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 6, Precioso Aviso. No dia seguinte, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou-me abraçando: Como vai? Melhorzinho? Esbocei um gesto do enfermo que se sente acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a me explicar, enquanto os dois benfeitores se sentaram comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor, mas sofro intensamente. Minhas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor aniquilou todas as minhas forças disponíveis. Então, né? Apesar de ciente de tudo que ele tem, é fruto de suas obras, né? Que a gente comentou no capítulo anterior, ele ainda está como nós aqui na Terra, ou seja, ai, coitadinho de mim, como estou sofrendo. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? O meu primogênito teria conseguido progredir segundo o meu velho ideal? Meu velho ideal. E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda sinto suas lágrimas nos últimos momentos. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram minha noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo, ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha o tamanho do orgulho, né? Raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, adversidades, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje me firmar no otimismo, sinto que a noção de infelicidade bloqueia o meu espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Senhor, para ser benfeitor tem que ter uma paciência, né? Por mais que eles tenham explicado, tentado fazer entender, ainda assim a pessoa não quer assumir sua responsabilidade. Pior é que é exatamente assim que nós somos.
Chegada a essa altura, o vendaval das queixas conduziu o meu barco mental ao oceano largo das lágrimas. Mas Clarencio se levantou sereno e falou sem afetação: Meu amigo, você deseja de fato a cura espiritual? Ou seja, você quer mesmo melhorar, ter certeza? Você quer crescer, né? Ao meu gesto afirmativo, continuou: Então, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de trabalho e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha isso. Precisamos entender que lamentação é uma doença mental. E ele diz que é doença muito difícil. Muitas pessoas são viciadas em lamentação. Nada está bom. A dor dela é a maior que existe. Ninguém sofre tanto quanto ela. E se você alertar a pessoa para parar de se lamentar, ela acha que você está sendo grosseiro, porque ela não está se lamentando por lamentar, mas sim ela está expondo a sua imensa dor. Mas, como todo e qualquer vício, é muito difícil de se livrar. Qualquer viciado não se acha viciado, né? Ele afirma categoricamente que para a hora que quiser. Então, enquanto eu não admitir o meu erro, eu vou continuar errando. E aí Clarencio continua, né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, ter por hábito identificar indesejável cegueira da alma, quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então, quanto mais a gente se lamentar, mais vai aumentar o sofrimento, porque a pessoa alimenta o sofrimento. Se ela fica o tempo todo ligado no sofrimento, ela não tem tempo para mais nada. Portanto, não fará nada por si mesmo, não fará nada para se modificar e não vai ver possibilidades. E aí ele diz: o mesmo Pai que vela por sua pessoa, te oferecendo teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal. Sob a direção divina, estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Então, tempo é precioso, não podemos perder tempo. Aqui ele está se referindo ao orgulho e à prepotência daquele que, como o André, se acha indispensável, daquele que acha que a família depende totalmente dele e, portanto, sem ele todos estarão perdidos, daquele que acha que sem ele a empresa vai para falência, né? Enfim,
se acha indispensável e insubstituível. E não é bem assim. Somos absolutamente dispensáveis. Estamos aqui apenas para nos melhorarmos, para crescer, para cuidar de nós mesmos. Claro que somos todos interligados, né? E cada ser que se eleva, eleva o mundo. Portanto, temos obrigação de crescer e não de resolver a vida do outro. Devemos deixar aqui boas lembranças, bons ensinamentos, devemos ser exemplos e não peso. Porque aquele que vive para se lamentar preocupa aqueles com quem ele convive. Não produz nada, não deixa boas lembranças, não deixa bons exemplos. E aí o Clarencio continua, né? Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência transborda amor, enquanto nós vivemos penhorados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justiça. Então, olha o puxão de orelha. Se deseja ficar aqui, muda o seu pensamento. Olha para dentro e para de se lamentar. Olha para os teus defeitos, assuma o que você fez. Veja o que é preciso mudar. O que é preciso trabalhar em você. Nesse ínterim, meu pranto secou e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diferente atitude, apesar de envergonhado da minha fraqueza. Na carne, você não disputava das vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não gostava da obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos seus entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com a possibilidade de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma, ou seja, de aprender, de crescer, né? A luta constitui caminho para a divina realização. Então, o caminho que nos leva de volta à casa do Pai com as nossas próprias pernas. Compreendeu a diferença? As almas débeis, quer dizer, as almas desorientadas, né? Frente ao serviço, se deitam para se queixar aos que passam. Mas as fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ou seja, as fortes se esforçam, agradecem a oportunidade do trabalho e seguem em frente. Ninguém condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes, mas o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama de verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Ou seja, melhore-se se você quer realmente ajudar.
Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio me levantou para considerações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, como o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira de criança da que deseja aprender, respondi reconfortado: Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Ou seja, depois de dar um belo puxão de orelha, né? Ele retoma a pergunta inicial. E André, mostrando que compreendeu a lição, mudou sua postura e parou com a lamentação. É assim que devemos agir em nossa vida. Ao errar, engolir o choro e recomeçar. Aprender com o erro, se modificar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Não podemos ficar repetindo os mesmos erros, nem sentar e chorar o leite derramado. Errou? Levanta e segue. Faz diferente até acertar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.